38 News, a sua dose diária de ódio ao pecado e não ao pecador. Existem 3 programas constantes, semanais aqui. O Reage 38, onde eu reajo aos vídeos mais revoltantes ou satisfatórios da semana, que também é a sua dose diária de ódio, mas de ódio contra as realidades que são filmadas. E o 38 News. O 38 News tem a Polymarket, quem está bombando, qual a probabilidade do que acontecer para aqueles que não têm VPN e não tem como acompanhar a Polymarket do Brasil. Tem o artigo da semana, qual artigo ou livro foi mais relevante para o mundo macro e Bitcoin. E o corno e a bandida da semana. Além disso, nós comentamos as break news e lemos os meus posts do X. Se você quer receber a notícia, não 2 ou 3 dias depois, mas na hora, fresquinha, entre no grupo de Zap, QR Code na tela, e se você quer entrar nesse telefone que você está assistindo, clique aqui na descrição. Tem ou não tem o Erle, o grupo do Zap? O grupo do Zap é uma lista que nem o administrador tem acesso a seu número. Se esse canal morrer, se minhas redes sociais morrerem, você só vai receber a real através de listas como essa. Não é não, Erle? Vamos começar com as breaking news. Wesley, notícia na tela. 198 quilos de ouro apreendidos na Bolívia do Brasil, que saíram do Brasil para voltar. Uma história muito mal contada. 120 milhões de reais em ouro apreendidos em avião na Bolívia, vindo do Brasil, que voltaria a São Paulo, para ir aos Emirados. Coisa que não faz muito sentido. Não era melhor terem logo transportado o Bitcoin do que 189 quilos de ouro? Coisas que só acontecem às vésperas da eleição. O caso Zorzo. Quem é Zorzo? O ouro foi interceptado a bordo de um jatinho particular, pertencente ao empresário brasileiro Valdir José Zorzo, dono do grupo agroindustrial sul-mato-grossense Dallas. Pois é, meu irmão, amigo do amigo de Lula. Tem outro amigo de Lula, também relacionado à Bolívia, que é break news. O pedófilo Evo Morales, também na Bolívia, também amigo de Lula, desafia nova ordem de prisão por terrorismo, dando entrevista em sua fazenda e dizendo que está esperando a justiça lá. Vamos ver se o governo da Bolívia não vai descer a madeira e fazer com ele o que a polícia alemã fez com o atropelador dos gays e LGBTs. Se o governo do Rodrigo Paes não prender ou garantir aquele velho alto de resistência, o pedo comuna, mesmo que custe dezenas de mortes, o país nunca será respeitado. Rodrigo, seja homem, faça o que tem que fazer, pela honra dos seus ancestrais e pelo futuro dos seus filhos. Não é não, Erlen? Normalmente, nós comentamos aqui o que está bombando nos principais canais de Bitcoin do Brasil. Nos bitcoinheiros, no Fernando Urit, no Criptomaníacos do Guilherme Renault e geralmente em canais especializados, como o Cauê de Analítica, que dá aula no Lex Bitcoin. Todos eles tiveram foco essa semana na decisão do Fed. Foi a primeira decisão do Fed com o novo presidente, que foi indicado por Trump. Não teve guidance. Inclusive, o jogo mudou completamente depois do anúncio de que não haveria mudança e ele disse que não temeria em elevar o juro. Existe um duplo mandato para o Fed. A obrigação dele é garantir 2 coisas contraditórias: estabilidade de preço e pleno emprego. Reduzindo o juro, normalmente aumenta a atividade econômica e aumenta o emprego. Aumentando o juro, reduz a inflação, porque mais gente vai preferir um juro maior do que o gasto presente. A questão é, os Estados Unidos estão tendo cada vez menos pessoas empregadas, mesmo com o aumento do PIB. Isso nunca aconteceu sistematicamente como agora, graças à automação e à inteligência artificial. Esse é um problema que talvez precise de soluções inusitadas. O Kevin Walsh afirma que vai fazer orçamento zero, começar a zorra toda como nunca foi feito, desconsiderar todos os padrões. Um cara imprevisível. Inclusive, no dia seguinte da sua decisão de manter os juros inalterados, a novidade do PIB abaixo do esperado já modificou completamente as expectativas de mercado. Se aumentar o juro, normalmente a bolsa derrota e derrota também o desempenho eleitoral do incumbente. Agora, reduzindo o juro, os mercados bombam
e há muito mais chance dos republicanos botarem pocando nas midterm elections esse ano. Trump continua presidente mais 2 anos, mas tanto o Senado quanto a Câmara têm eleição esse ano nos Estados Unidos. Não é não, Erley? As demais breaking news dos últimos 48 horas foi o Hot Mic, o microfone ligado, entre Lula e Alexandre de Moraes. Um chamando o outro para tomar um cafezinho. Imagine o papo cabuloso que rolou. E também a última pesquisa, Atlas Intel. A Atlas Intel confirma, Lula, mesmo com desaprovação próxima das máximas desde sempre, vence em todos com folga no segundo turno. Lula 49,2 versus Flávio 42,9. Como pode um presidente desaprovado por mais de 51% da população se reeleger? Como é que pode uma porra dessa? O sistema é ilegítimo e não existe candidatura ou opositor real? Que candidato é a favor da extinção da Maria da Penha, das leis satânicas feministas? Qual candidato, de fato, propõe a desnazificação, a anulação de todos os concursos ilegais e fraudados que ocorreram desde 88, incluindo todos de juízes promotores e que tiveram fase oral e imoral? Se não tem nenhum, não existe oposição real. Qual candidato, de fato, propõe o fim das leis satânicas feministas, é realmente armamentista e contra as cotas racistas? Nenhum. Os frouxos não poderiam pegar as casas grátis do Minha Casa Minha Vida e dar à polícia? Nada. Cagaram. Deixaram a PM e a civil morando nas áreas controladas como reféns. Não é isso, Erlen? Para os vagabundos, tudo. Para quem realmente cumpriu o dever, nada. O voto contra o pecado esse ano é nulo. Brancos e abstenções vencerem os falsos opositores como governante majoritariamente rejeitado será a prova matemática de que o sistema é legítimo. Se o eleito é rejeitado pela maioria da população, se os brancos, nulos e abstenções somados vencerem o segundo, estará matematicamente provado. A eleição é legítima. Na última, foram 37,8 milhões de brancos, nulos ou abstenções, ou seja, ninguém no segundo turno. Esse ano é capaz de ser mais do que o dobro. Na Polymarket, o comunista avança de 61 para 64 na semana e o Rebolaro estava em 24. Um número onde eu acho que ele fica muito confortável, não é isso, Erlen? No 24 ele fica de boa, não? Que venham os debates. Vamos ver se pelo menos entretenimento vai ter. Próximo debate, vamos acompanhar ao vivo e fazer o react, não é isso, Erlen? A sanção do Pix Pensão. Vamos ver o que é o Pix Pensão da boca da Tabata Amaral. O Pix Pensão é bom ou ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas? Ele aumenta ou diminui o número de pessoas dispostas a investir na formalidade? Eu repito a você o que José do Egito disse a seus irmãos no encerramento de sua história. Vocês quiseram fazer o mal a mim, mas Deus transformou o mal em bem, um bem que libertou diversos povos. Eu digo mesmo aos comunistas totalitários e políticos corruptos. Vocês quiseram o mal a mim e a todos os cristãos e amantes da liberdade. E vocês nos trouxeram mais riqueza e mais liberdade do que nós pudemos sonhar. Deus transformou o mal em bem. O que é o Pix Pensão? Ele vai valer para todo mundo, para quem é CLT e para quem não é, que vai funcionar como? A partir do momento que a juíza determinar, olha, tem que pagar a pensão alimentícia R$ 400 todo mês nesse dia e horário, até a criança, até a cidade. Vai ser automático. O Banco Central hoje tem condições, pelo CPF do pai, não importa se ele abriu uma nova conta, se ele tem várias contas, vai ser feito o desconto automático da conta do pai para a conta da mãe. E com isso, minha gente, o resultado, é por isso que eu estou tão feliz, são crianças que não vão mais ficar até nesse foco cruzado de pai que porque brigou com a mãe não quer pagar a pensão. O que a criança tem a ver com isso? Então, é uma segurança para as crianças, é uma tranquilidade, até saúde mental para essas mães e muito menos processo na justiça brasileira. Mais uma break news. O governo americano bota pocando nas sanções contra a Rússia. Inclusive, passou lei que falta passar pelo Congresso, mas no Senado, de sanções adicionais aos parceiros preferenciais da Rússia, inclusive o Brasil. O que eu tenho a dizer é, Trump taxa 25%, com dezenas de exceções. É escândalo. Xi taxa 67%, sem exceções, e com cota limite de exportação de carne à metade da exportação do ano passado.
silêncio sepulcral do governo e da mídia, submissas à ditadura de Pequim. A ditadura mais assassina da história da humanidade. Matou mais do que Stalin e Bigode juntos. O Brasil cobra muito mais do que isso dos importados. E os Estados Unidos, legalmente, pode piorar essa situação em ordens de grandeza com as sanções adicionais. Os Estados Unidos estão no limite das suas bombas inteligentes, Patriots e drones. Eles estão lutando uma guerra contra um exército totalmente de outro nível tecnológico. A boca pequena afirma que o encontro de Lavrov e o encontro de Zelensky com Trump estão fechando um acordo de trégua aérea na Ucrânia. Isso garantiria a continuidade da arrecadação e sobrevivência das ditaduras por décadas, enquanto o moedor de carne de inocentes continuaria. Você quer morrer? Morra lutando. A Ucrânia te paga $3 mil. Não é isso, Ellen? Eu preferia viver. Mas se você vai morrer, morra lutando. Não é isso ou não? Além do Fed, a notícia da semana foi o vazamento do diário do maior criminoso, do maior vagabundo do século XXI. O vagabundo chamado Fauci. E o artigo da semana foi mandado por um doutor, um endocrinologista, provavelmente o maior da Bahia, que acreditou no Fauci e enumerou os seus maiores crimes e mentiras. A maior derrota do governo Trump, a maior humilhação que ele tomou, não foi no Iraque, não foi no Irã e nem foi na Ucrânia. A maior humilhação do governo americano nesse século foi não ter metido esse vagabundo na cadeia, não é não, Erlen? Inclusive, Lula, um exemplo de educação formal e real, para não dizer o contrário, afirma que homeschooling é a supremacia da ignorância. Até o próprio STF petista já afirmou que não é ilegal e só falta regulamentação. Quem é Lula? O que seus filhos fizeram de educação na vida, Lula? Você educou quem? Que realização acadêmica seus filhos tiveram? Caia na real, nem o seu exemplo, nem o de seus pais, nem o de seus filhos, nem ninguém de sua família é exemplo nenhum de educação. Não é não, Ellen? O que disse o Nécio? Alguém dizendo que não quer que o filho vá para a escola, que o filho vai aprender dentro de casa, alguma coisa está errada. É a supremacia da ignorância tentando vencer. A grande questão é a seguinte, Lula. Você está muito seguro que vai ganhar a eleição. Senão, você não ofenderia a honra e a liberdade de mais de 100 mil famílias que fazem homeschooling no país. A maioria delas com crianças especiais, ou superdotadas, ou com algum tipo de problema fonoaudiológico ou de retardo. Quem tem TEPAC, quem tem um filho superdotado, compreende que as escolas convencionais não servem para nada e ainda podem prejudicar eles. Você está atacando a honra, a liberdade e a inocência das crianças de 100 mil famílias. Você não faria isso em época eleitoral se você acreditasse em eleições legítimas. Não é não, Erlen? Nenhuma eleição sem um opositor real é legítima. Eu não afirmo que haverá fraude eleitoral. Eu afirmo que o PT não precisa de fraude eleitoral, porque não existem opositores. Isso é pior do que fraude eleitoral. A eleição, que não existe nem sequer um candidato opositor, não precisa de fraude eleitoral. Não é isso, velho? Essa questão, como o armamento civil, ele vai no âmago da existência do Estado. Quem acredita que os filhos pertencem ao governo, quem acredita que as pessoas servem ao Estado e não o contrário, são ditadores totalitários. Quem não compreende que é o Estado que serve as pessoas e não o contrário, não deveria exercer nenhum cargo público. Enquanto o presidente da República tiver uma fala dessa, seu filho não está seguro no Brasil. Coisas terríveis devem acontecer no Brasil após as eleições. As pautas realmente bomba virão antes ou depois da eleição. Esteja pronto. Você quer um vídeo de um especialista lhe dizendo o que vai ser a reforma tributária? Se você quer, tome, engula. Pessoal, pela primeira vez eu vou fazer um vídeo de conteúdo adulto. Então, um vídeo de conteúdo adulto, só fique na sala se você tiver mais do que 18 anos de experiência contábil ou jurídica ou empresarial. Do contrário, desliga o vídeo, interrompe aqui para não se arrepender e não ficar frustrado e ter que aumentar a dose de Rivotril. Vamos lá. O que vai acontecer no Réveillon de 31 de 12 de 26 para 1º de janeiro de 27? Anota o que eu vou dizer. O que vai acontecer no espocar do champanhe, naquilo que eu venho chamando de Réveillon do Apocalipse? Item 1. Começa a tributação cheia da CBS. CBS fica no lugar de PIS e COFINS. Sai 365 entre CBS. Qual é a alíquota?
Não sabemos. Essa é a primeira grande sacanagem desse governo. Segunda, começa a tributação do IS, Imposto do Pecado. Imposto do Pecado. Qual é a puta sacanagem que vai existir? Não sabemos qual é a alíquota. Ambos ficarão para discussão depois da eleição do segundo turno. Terceiro grande sacanagem que vai acontecer é a tributação do Simples. 70% das empresas, mais ou menos, no Brasil são tributadas com base no Simples. Farão opção em setembro, outubro, cálculo, novembro, convalida. Começa a tributar 1/1/27, sua vida vai virar um inferno. Puta de uma sacanagem o que fizeram com o Simples. Quarta opção, essa é uma sacanagem, uma pornografia tributária imensa. CNPJ técnico, a diarista, o jardineiro, o pedreiro, o psicólogo, o advogado, o contador que atua na pessoa física, no CPF, terá de emitir nota fiscal baseado num CNPJ técnico que ele vai ter que abrir a inscrição. Era para ter sido já agora, para começar 3 de agosto, por uma questão política desonesta, migrou para 1º de janeiro de 2027. Começa o CIB. As operações de locação terão que ter todas elas o CIB, e o CIB vai fundamentar a tributação de todos os tributos, todas as onerações relativas a imóveis, como IPTU, ITCMD, ITBI, tudo de uma base unificada e, obviamente, majorada. Haverá tributação de notas fiscais de locação e incorporação, a gente não sabe quando vai começar, mas, obviamente, que no pior cenário começa no Réveillon. Split Payment. A gente não sabe como vai ser, não sabe ainda exatamente como isso vai se dar, mas começa a tributação também prevista para 1º de janeiro de 27 e segue também a tributação de 0,1 de IBS na fase de testes, que você vai ter que pagar também, se ainda que tenha que fazer algum tipo de dedução. Portanto, a sacanagem do que vem pela frente, especialmente na virada do ano, vai ser terrível. A gente não sabe como vai acontecer no dia 3 de agosto, que não tem definição. Mas a virada do Réveillon vai ser a pior da sua vida. Desejo para o seu Réveillon muita paz, muita saúde, muita felicidade com sua família, sexo, alegria, dinheiro, mas, do ponto de vista tributário, vai ser o pior ano da sua vida, o pior dia da sua vida será 1º de janeiro de 27. Tem uma coisa só que pode ser pior do que tudo isso ainda e que também acontecerá na virada do ano, mas isso não vou entrar no mérito, porque eu não gosto de discutir política com questão tributária. Falamos do split payment, falamos dos nossos impostos, falamos da explosão de IPTU, falamos da obrigatoriedade de PJ para aluguel. O negócio está medonho e vai piorar. Vai acabar, provavelmente, cedo ou tarde, isenções que o PT já tinha tentado obliterar com a MP 1303. Não tenha nenhuma dúvida, cedo ou tarde, haverá exit tax. Ganhe quem ganhar, eles vão botar pocando. Se você não quiser ser enrabado, ser destruído, ter o suor de seus ancestrais e o futuro dos seus filhos destruído, é Bitcoin autocustódia em renato38.com.br ou declaração final de saída. Você não tem pra onde ir? Lhe dou a dica de um lugar que você vai de ônibus, do lugar mais barato para sair do Brasil, Cidade do Leste. Me encontre em CDE, 19 e 20 de setembro. E se quiser, já sai de lá com sua residência precária. Antes do fim do ano, você terá telefone, conta bancária e documento fiscal do Paraguai. E na hora, meu irmão, que vier a reforma tributária medonha, você estará com a faca e o queijo na mão para dar a declaração final de saída. missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Werley. Não é isso ou não? Patrocinador, o sponsor desse episódio é a Chainless, QR Code na tela, Wesley, um aplicativo que permite que você compre stable reais pelo Pix e sem KYC se exponha a Real World Assets. Você compra STRC e centenas de ações e índices dos Estados Unidos, meu irmão. Você se expõe a Liquidity Pool, garantindo diversos negócios automatizados por dia. Você vai ser o market maker. Agora, a Chainless, atualize ela, que você verá. Agora, a nova funcionalidade, saque Bitcoin on-chain. Finalmente, rapaz, eu uso e recomendo. Chainless, agora, isso é uma plataforma, não é uma corretora. Essa zorra não é para confiar absolutamente, é para operar. Você que quer ter Bitcoin sem declarar nada, você que quer ter Bitcoin sem a polícia brocar a sua casa, sem um sequestrador receber vazamento de informação e sequestrar você, como já foram mais de 40 sequestros na França, o caminho é comprar stable real e utilizar a DeFi. A DeFi fácil, com suporte em português, é Chainless. Utilize esse link aí que está na descrição do vídeo, ou o QR Code, ele vai lhe botar uma fila de espera. Se você quiser usar imediatamente, é 38 TAO, o número 3, o número 8, a letra T, A e O. Meu irmão, tem inclusive um cartão sem KYC, meu irmão, e praticamente sem taxa, até 5% de cashback. Agora tem as condições dele lá. O aplicativo, meu irmão, é completão e cada vez tem mais features. E repito, isso não é carteira, isso é uma plataforma. Você não entende o que é Liquidity Pool. Você não entende o que é DeFi.
Você não entende o que é stable, bancária e algorítmica. Você não entende o que é permanent ou impermanent loss. Você tem que assistir pelo menos 3 horas de Hamilton. Senão você vai fazer merda na plataforma. O link está aqui embaixo. Ele ensina de maneira absolutamente didática o que é DeFi, como funciona cada um dos ativos, o que é Ondo, o que é todas as plataformas de Real World Assets, inclusive o que é, como funciona e como é que se usa o Liquidity Pool e todas as ferramentas e produtos na plataforma. É uma ferramenta poderosa, como uma furadeira. Se usar direitinho, vai aumentar sua produtividade. Se usar errado, vai destruir a sua vida. Os 2 gatilhos esperados para a explosão do Bitcoin esse ano seria a redução da taxa de juro, que não aconteceu e talvez não aconteça, e o outro seria a aprovação do Clarity Act. O Clarity Act tinha como limite essa semana para votação e não foi votado. A probabilidade agora na Polymarket é de menos de 35%. Agora, se os Estados Unidos não aprovaram o Clarity Act, a Duma russa aprovou uma peça legislativa quase igual. Os bancos russos estão se preparando para integrar criptomoedas para ficar imunes às novas rodadas de sanções. Se preparem. A guerra da Rússia contra a Ucrânia pode durar décadas, como da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Não é isso, Erlen? Aqui, o gráfico do Bitcoin. Bitcoin de lado, meu irmão. Quem tá na Liquidity Pool tá botando pocano. Bitcoin subindo apenas 10,5% no mês. No semanal, derrotando. Não é isso, Erlen? Bicho, Bitcoin virou stablecoin, meu irmão. Tá no mesmo preço desde 8 de junho até o fim do mês. Quem bombou esse mês, quem arrepiou, foi o Brent. O petróleo, meu irmão, meteu 3 semanas de alta sem pena. Inclusive, é um dos... Aqui, ó. O petróleo Brent, que é a referência da Petrobras, subiu 26% no mês de julho. O que você acha disso, Erlen? Hein, velho? Você acha que a gasolina, continuando o petróleo acima de $90 o barril, eles vão segurar a R$7, a R$6? Vá sonhando. Acabou a eleição. Acabou o KY. Vai ser com Serol. E agora, vamos ver a maior derrota do mês. O fato que terá um efeito demográfico por 100 anos na Coreia, que obliterou 1/20 dos homens do país. RECT, liquidação forçada, é quando o cara perde todo o patrimônio que tem, porque operou o que não tinha. O índice KOSPI, que é o índice acionário da Coreia do Sul, tem como seus principais componentes a Samsung e a SK Hynix, as 2 principais fabricantes de hardware do país. Elas derrotaram de maneira medonha. E como essas ações dobraram anos seguidos como índice por causa da bolha da inteligência artificial, a galera achou que a festa era para sempre. Eles sempre dizem, dessa vez é diferente, e nunca é. As mulheres sempre acham que os homens vão mudar, e os homens sempre acham que as mulheres nunca vão mudar. E os dois sempre estão errados, não é isso, Erlen? Uma vela mensal de menos 34%, meu irmão. É o candle do Motumbo, não é isso, Erlen? Kim Kataguiri cometeu vários erros e atos desprezíveis, como o PL aumentando a pena de importunação sexual. Agora, essa resposta ao Bananinha, fazendo ameaça de dar surra nele, vai garantir a sua eleição. Eu desprezo o partido sucção, mas eu devo reconhecer quando alguém, mesmo que não tenha minha simpatia, faz algo meritório. Esse discurso foi uma peça de marketing perfeita. Garantiu a reeleição de Kim. Quem disser o contrário é louco. Só não é perfeita a resposta, porque Disseu aceitou ir para a cadeia, porque tinha os contatos no judiciário e no exterior. Disseu não ficou um dia em cadeia de verdade. Na Lava Jato, na juventude ficou. Quem diz, eu iria para a cadeia por minhas convicções. Você iria, provavelmente, porque você tem contatos. Senão, não teria nem criado um partido. Disseu, tinha ou não contatos que garantiam a ele um hotel 5 estrelas, uma cadeia top das galáxias, sem raspar a cabeça, sem imundice e sem pagar corró. Pois é, se fosse cadeia real, a conversa era outra. No caso de Eduardo Bolsonaro, a cadeia do Bananinha ia ser agachado, cagar agachado igual a Felipe Martins, não tenha a mínima dúvida. Nesse caso, devo defender o Bananinha. Não existe nenhuma desonra em fugir de um prédio em chamas. Não existe nenhuma desonra em pegar o bote salva-vida, tendo lugar de sobra. Não há qualquer covardia em sair de prédio em chamas e nem de embarcar em bote salva-vida, tendo a cadeira de sobra. Fora isso,
Kim Kataguiri botou pocando, humilhou o Bananinha. Não é não, Ellen? Falou várias verdades ali que tinham que ser ditas. Um dos atos desprezíveis de Kim foi a especulação de que teria um vídeo que seria vazado de uma alta autoridade pública com Flávio Bolsonaro. Seja homem, sim, sim, não, não. Ou você expõe quem é a pessoa e expõe o vídeo, ou você não fica com o negócio de ameaça vazia. Jesus Cristo, é claro, seja quente ou seja frio, seja amor, não lhe vomito. Homem que é homem é sim, sim, não, não. Esse negócio de ficar acusando o cara de ser homossexual, de ficar dizendo que existe o vídeo e ele vai vazar, sem dizer a pessoa e sem comprovar o vídeo, é colocar a sua reputação em jogo. Você, Kim Kataguiri, tenha certeza que o Brasil não se esquecerá, se esse vídeo nunca aparecer, de que você foi boca mole. Inclusive, coloco o meu dinheiro na jogada. Se o vídeo aparecer e você adivinhar no meu X ou Instagram, primeiro, marcando a pessoa, quem está traindo a esposa de Flávio com ele, vai ganhar 1 milhão de satoshis, mais de 3 mil reais em Bitcoin. Não é isso, Erlen? Uma notícia da área tecnológica muito interessante. A Índia fala em proibir o BitChat, aplicativo de mensagens baseado no nosso TR e que roteia mensagens em rede mesh, Bluetooth dos celulares próximos, transmitindo mesmo sem 3G e Wi-Fi. Foi muito útil no Nepal. Derrubaram a página do GitHub e várias proliferaram. Explodiram downloads, com mais e mais restrições do governo ao uso de internet. Um governo realmente de direita, um governo realmente libertário, restringe a internet de sua população. Narendra Modi é direita como quem? Como direita trans, que dizia eu sou centrão, como o PSDB Kids ou como Lula. Modi não pode ser considerado direitista. Quem é contra armas, Bitcoin ou livre expressão é um esquerdista totalitário. A onda de protestos é focada em jovens, contra o governo, que tem como gatilhos a falta de oportunidade de jovens, a anulação do vestibular nacional e o ministro Supremo chamando os manifestantes de escória e baratas. O que você acha disso, Erlen? Você paga o salário do vagabundo, ele te chama de escória e de barata, hein? Você gasta um dinheiro lerdo para fazer um Enem em outra cidade e a prova não valeu. Osmar Terra seria o ministro da Saúde no governo do frouxo. Se os milicos melancias não governassem e o frouxo fosse realmente de direita e não centrão. O que Osmar Terra diz? De acordo com esse documento da DARPA, a agência americana que cuida de pesquisas e projetos avançados, eles sabiam que a Covid veio de laboratório da China, que as vacinas de mRNA funcionavam mal, que a ivermectina funcionava e que a hidroxicloroquina funcionava. É isso mesmo. Eles sabiam que eram tudo mentira. Quem diz isso não fui eu. Foi Osmar Terra, ministro de Temer e do frouxo. Agora, ele tinha que ser ministro da Saúde. Não é não, Erlen? O que você considera a pior coisa da sua vida pode ser sua salvação. A maioria não aceita a verdade por amor. A maioria não vai a Deus pelo amor, e sim pela dor. Eu posso lhe dizer, os momentos que eu estou mais próximo de Deus é que eu sinto mais dor física e emocional. Volto ao Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que está sendo feito, a salvação de muitos povos. Sem os irmãos venderem indevidamente José do Egito como escravo, muitos povos não seriam salvos. Sem a repressão financeira, sem o juro negativo, sem a ditadura judiciária e sem a reforma tributária satânica, milhares nunca investiriam. Vai fazer a sua saída fiscal e comprar Bitcoin em autocustódia, ou vai esperar o exit tax, controles de capitais, imposto sobre patrimônio e entregar todo o suor dos seus ancestrais e o futuro dos seus filhos aos ditadores? Pois é, o seu voto real é o que você faz com seu dinheiro. O voto não é irrelevante. Quem tem ações, imóveis ou qualquer investimento nesse país é comparsa de todos os crimes que o governo efetivamente fizer. A única coisa que você pode fazer individualmente e sem violência para reduzir o poder dos ditadores é o desinvestimento. Faça isso, ou você nunca será opositor real. Será apenas um bunda mole, boca mole, não é isso ou não? Um fanfarrão que vota e acha que votando certo em uma eleição sem nenhum opositor vai mudar alguma coisa. Seja homem, seja livre, não seja escravo pela própria natureza. Infelizmente, no Novo e no Antigo Testamento é muito claro. A maioria prefere a porta larga. A maioria vai para o inferno. A maioria é escravo pela própria natureza. Essa mensagem que eu estou lhe mandando não é para todos. Mas se você aceitar, também será para você. O mestre veio para todos. A verdade está disponível a qualquer um.
Basta ter coragem de aceitar. Não é isso, Erlen? Rapaz, o principal notícia criminal da Bahia essa semana foi um ejaculador do Alphaville. O cara ejacula nas pessoas que ficam na piscina do condomínio de mais alto luxo de Salvador. Inclusive, não sei se por coincidência, no mesmo dia me aparece essa. Imagine que os padres excomungados da SPX, por simplesmente querer manter ritos e crenças milenares anteriores ao Concílio II, sentem vendo padres e bispos cometendo heresias, blasfêmias e até apostasias no púlpito de maneira totalmente impune. O padre que você preferia na sua paróquia. Número 1, o bispo apoiador do MST e PSOL. O bispo de Lucas Polese. 2, o padre flagrado fornicando com a noiva do fiel e ainda queria indenização. Ou 3, o velho Lancelotti, acusado de repassar mais de R$500 mil à ONG de seu secretário pessoal, preso em flagrante e réu criminal, sem contar seus vídeos mais infames. Você lembra daí que ele disse que não é dele, que foi inteligência artificial, não é isso, Ellen? Aqui, o réu criminal preso em flagrante abraçadinho com o Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti repassa R$500 mil ao Instituto ONG de assessor réu por fraude no Pará. É brincadeira, Ellen? Hein, velho? A paróquia São Miguel Arcanjo, dinheiro da igreja, comandada pelo padre Júlio Lancelotti, repassou ao menos R$500 mil à ONG presidida pelo seu assessor pessoal, Marcelo Augusto de Souza e Silva, réu, havia 12 anos, em um processo por falsidade ideológica, falsa identidade e falsificação de documento particular, segundo apurou a Folha de São Paulo. O caso remonta a junho de 2012, quando Marcelo foi preso em flagrante em uma agência bancária de Santarém, ao tentar cancelar um cartão de crédito usando documentos falsos, incluindo uma carteira de frade canônico falsificada. Ué, o cara andava com a carteira de frade de mentira, velho. O cara desmoralizou até a documentação da igreja. Ele chegou a confessar o crime, mas fugiu após ser solto sob fiança e nunca mais foi localizado. Bicho solto. É isso que é arrependimento, Wesley? Deus perdoa quem se arrepende de mentira e foge das consequências? Hein, Wesley? Quem se arrepende de verdade roubou. Se você procurar um padre e confessar que roubou, a primeira coisa que ele vai dizer é: devolva o que roubou e os frutos. Desfaça o que você fez. Não é isso que ele vai dizer? Assuma as consequências. Esse cara se confessou com o padre real e cumpriu sua penitência? Eu não sei. Eu vou deixar para você julgar. Não é isso, Erlen? Apesar de ter sido citado por edital e de um mandato de prisão expedido de 2015, hoje vencido, Padre Júlio afirmou desconhecer seu histórico criminal e disse manter a confiança nele, garantindo que as questões judiciais não interferem no trabalho que ele exerce na paróquia. Ele não interfere, Erlen? Já Marcelo negou ter qualquer ação penal em trâmite no Pará. Mas documentos obtidos pela reportagem mostram que ele mentiu, não é isso, Erlen? Os R$500 mil foram repassados em setembro. 3 meses depois, a Arquidiocese de São Paulo determinou uma auditoria nas contas da paróquia, cujo resultado recomendou mais rigor e transparência na prestação de contas. Embora o padre afirme que nenhuma irregularidade foi encontrada, a Arquidiocese esclareceu que Marcelo não tem vínculo com a igreja. E ao mesmo tempo, você tem notícias como essa. Padre do Distrito Federal explica por que rejeita excomunhão e diz que Vaticano contradiz a Igreja Real. Pois é, padres como esse, que estão dispostos a passar fome para não se submeter à Igreja Sinodal, são excomungados. E homens como Lancelotti, como o padre coadúltero, como o bispo que faz apoio dentro da igreja a MST e PSOL, esses estão scot-free, está de boa, esses não tem problema nenhum. Alguém vai pagar um dízimo orgulhosamente a uma igreja dessa? É muito difícil, não é não, Erlen? Você ia pagar dízimo na igreja do Lancelotti, velho? Como podem nos excomungar se o que nós estamos fazendo é exatamente proteger a fé católica e os sacramentos como são feitos há mais de 1000 anos? Então, eles excomungariam todos os padres do passado? Essa é uma questão que é preciso ter em conta os dois lados. Somos apenas católicos, conservando a tradição da igreja. Estamos dispostos a sofrer a humilhação que for necessária para continuar a verdade dentro da própria igreja, que infelizmente
foi tomada por ideias revolucionárias. A Confederação dos Bispos do Brasil é prova disso, não é isso, Erlen? Vou fazer 22 anos como padre. Fui pároco em várias paróquias e quando eu tentava colocar coisa mais tradicional, me expulsavam. Quer dizer que não é possível conviver o modernismo com a tradição. Normalmente, não estamos vinculados às paróquias, não estamos ligados à diocese. Vivemos um pouco, entre aspas, à margem da oficialidade. Um padre desse, que não custou nada à igreja, que não causou nenhum escândalo, tem sua excomunhão pública, humilhado publicamente, e os outros estão de boa. O que você acha disso? Eu não tenho conhecimento teológico para me referir. Wesley acha que se você sabe que o padre é um herege, um blasfemo e um apóstata, e você faz os sacramentos com ele, não tem nenhuma validade. Mas o Erlen eu acho que está indo um pouco contra a doutrina da igreja, não é isso, Erlen? Os 120 milhões de reais iriam para os Emirados. Para onde? O que eles iam fazer com 120 milhões em ouro? Por que esses 120 milhões em ouro saíram para a Bolívia para voltar para o Brasil? Isso está muito esquisito. Vocês acham que foi a primeira, ou a segunda, ou a terceira vez que esse cara fez isso com esse ouro? Eu acho que já fez muitas vezes. Eu tenho essa impressão. Agora, o esquema na Bolívia era outro. Eles podem ter chegado lá e descoberto que caiu o esquema, não é isso, Erlen? Hein? Em Salvador, na semana passada, o destaque foi o masturbador, que não era nem sequer condômino do prédio. O masturbador era estagiário de educação física da academia. Você viu, Erlen? O masturbador de feira esteve no News e esteve no Reage, sendo preso por uma escolta de vários policiais de fuzil, um negócio que você não se vê, meu irmão, nem com ladrão de banco. Agora, o ejaculador de Alphaville faz outra vítima. Pegaram o estagiário masturbador de feira. Eu quero ver descobrirem que é o masturbador que dispara gala em quem estiver na piscina da Alphaville. Aí isso é o condomínio de mais elite em Salvador. E depois você me pergunta por que sair do Brasil para tirar seu filho da chuva de porra. Não é isso, Erlen? Uma mulher foi vítima de uma importunação sexual na tarde de domingo, enquanto tomava sol na área da piscina. Aqui, segundo a PM, equipes foram chamadas no local e conversaram com a vítima, que relatou ter sido atingida por um líquido viscoso enquanto tomava sol na área da piscina. A suspeita é que o morador tenha ejaculado da janela de um apartamento. A mulher foi orientada a registrar um BO. O condomínio vai analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar o apartamento e o responsável. A equipe da Band esteve no local e um funcionário confirmou que é fato, meu irmão. Os caras meteram bronca. Temos 3 notícias extremamente relevantes do Bitcoin na semana. O Clarity Act não foi para lugar nenhum. O Fed Fund Rates não foi para lugar nenhum. Mas o Saylor se movimentou. Ele botou pocando, recomprou STRK as dezenas de milhões a 86 dólares que ele tinha vendido a 100. Além disso, a KuCoin avisou que acabou o saque e depósito em Pix. Se você quiser sacar reais na KuCoin, se movimente rápido, ou você vai receber no KuCoin. Outra coisa, KuCoin está coletando taxas de natividade. Veja lá se você já teve conta alguma vez lá e saque a grana, ou ela vai sumir. Não é não, Erlen? Decisões judiciais apontam que Lehman, na verdade agora o filho que é seu sucessor, e Sicupira, os dois lá da Americanas, tinham conhecimento prévio das fraudes bancárias das Americanas e estão com dezenas de bilhões bloqueados. Pois é, se você quer rir, tem que fazer rir. Onda de calor e incêndios com blackouts continua na Europa. Eu nunca mais quero ir na Europa julho e julho. É o inferno na Terra. SP500 eleva a nota da dívida da Argentina para B- e o risco país está no menor nível desde 2008. E Milei afirma que Lula financiou 25% da campanha de massa, interferindo agressivamente na campanha. E eu te questiono, quem pagou? De onde veio esse dinheiro? É mentira ou verdade que Sidônio foi na Argentina e levou centenas de milhões ou bilhões para a campanha do Massa? Será que eles fizeram isso pelos belos olhos de Massa? Ou eles iam pagar como? E de onde veio esse dinheiro? Eu não sei. Tem que perguntar a Milei. E para finalizar, uma break news que também não tem nenhuma comprovação até agora. É o Gabriel Costenaro afirmando que Renan do MBL gosta de coca e pegar traveco. É lógico que o Costenaro não apresentou nenhuma evidência. Assim como o Renan não apresentou nenhuma evidência de que o Nicolas seja homossexual e muito menos o Kataguiri apresentou alguma evidência
de que o Flávio traiu a sua mulher com a autoridade da República. Até agora, todos bufa fria fazem afirmações sem sequer hipotetizar, sem indicar que ela é incerta, com certeza e sem provas. Afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Ou você afirma que é um boato ou uma hipótese, ou você não afirma. Se afirmar, tem que provar. Se não sai, como um fanfarrão. Não é isso, Erley? Uma outra notícia muito relevante dessa semana foi o vendaval que provocou ao menos 6 mortes no Brasil. Nós avisamos. No Rio de Janeiro, mais de 90 km por hora. Barcos destruídos até as horas. Em São Paulo, passou de 100. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passou de 120 km por hora. Telhados destruídos, infraestrutura elétrica, blackout, a zorra toda. Avisamos por meses, inclusive com vídeo do meteorologista. Se você é a favor de hospital veterinário, se você é a favor de lei feminista, se você é a favor de leis que expelem do país investidores, empreendedores e pessoas de alto valor, se você é a favor de mais dinheiro para corruptos, dinheiro para falsa educação pública, para falsa saúde pública, você é o responsável do governo não ter investido nada em infraestrutura para evitar esses desastres. Ofereceu esse episódio a Chainless. Uso e recomendo. Não é uma corretora, é uma plataforma. Isso não é seguro como autocustódia, mas é um veículo para você adquirir Bitcoin on-chain e diversos ativos sem KSI, inclusive um cartão de crédito sem OF no lugar do mundo, também sem KSI. É uma ferramenta poderosa de DeFi. Agora, se você não sabe o que é DeFi, Impermanent Loss e Liquidity Pool, se você não sabe o que são Real World Assets, é melhor você estudar o canal da Chainless antes de bulir. Não faça nada além de comprar stable real e Bitcoin antes de assistir os vídeos. Isso é uma ferramenta poderosa, como uma furadeira ou uma serra elétrica. Se você usar na doida, vai sentir muita dor. Ela é poderosa de aumentar a sua produtividade. Se você souber o que está fazendo, se não souber, vai se arrepender amargamente. Clique no canal da Chainless e assista os episódios. É extremamente didático e mesmo que você nunca use o aplicativo, você vai ganhar muito conhecimento. Se quiser experimentar o aplicativo, é baixar, QR Code na tela e escrever o código 38TAO. Se não escrever o código, vai ficar eternamente na lista de espera e não vai usar o aplicativo na mesma hora. Mais uma vez, o que eu posso lhe dizer é: pela honra e suor dos seus ancestrais, pelo futuro de seus filhos, seja homem para não ir direto para o inferno. Faça o que você tem que fazer para não ser destruído, espiritual, financeira e fisicamente. Seja livre. Bitcoin em autocustódia e total desinvestimento de ditadura. Se você não tem outro passaporte, se você não sabe que país você fugiria imediatamente, é melhor você se preparar. Suor e óleo economizam sangue e lágrimas. Se você não sabe para onde ir, é melhor começar a investir em network e conhecimento. Estarei te esperando em CDE, dia 19 e 20 de setembro, se você tiver interesse de conhecer o lugar mais barato para se ir do exterior da maior parte do Brasil. Um abraço, minha honra, faça o que tem que fazer e comece curtindo e entrando no grupo do Zap.